Pessoal, comecei o compartilhamento da tela, tá? Se não estiver aparecendo aí, me dá o toque, tá? Deixa eu ajustar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou começar aqui falando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, para dar uma relembrada em vocês, e aí a gente parte para o nosso conteúdo. Deu uma travadinha aqui no meu mouse. Vamos lá. Pessoal, estão me ouvindo? Tinha dado um probleminha no áudio aqui. Me ouve? Estou ouvindo, beleza. Então, beleza. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só verificar a gravação para a gente não perder tempo. Então, a gravação está correta. Compartilhamento ok. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente conheceu um pouquinho sobre o que nós iríamos trabalhar ao longo dessa disciplina, né? Passei um pouquinho a respeito dos tópicos relevantes. E comecei a falar sobre regime de escoamento. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre número de Reynolds, perda de carga e cálculo de tubulações, tá? Então a gente vai trabalhar duas sessões hoje. É um tópico bastante comum para vocês, sobretudo quem já teve mecânica dos fluidos, tá? E eu conceituei no início da aula anterior o que era um fluido, comentei a respeito da viscosidade, e trabalhamos a definição do número de Reynolds, certo? Então, hoje a gente vai retomar fazendo um exercício que eu deixei como atividade para vocês praticarem na aula anterior. Era esse exercício aqui. Então, através dele, a gente vai retomar os conceitos tratados na aula anterior. Ele fala o seguinte, que em uma estação de tratamento de água, uma ETA, é um trecho de tubulação sem a devida classificação e, consequentemente, sem o conhecimento de suas características hidrodinâmicas. Quando ele fala sem a classificação, está falando do ponto de vista do regime de escoamento. Tá? Então, não tem uma classificação do ponto de vista do regime de escoamento. Então, o exercício ele traz o seguinte, né, que naquele trecho não pode haver turbulência. Aí a tubulação em questão é composta por um tubo de 60 milímetros de diâmetro, no qual a vazão prevista é de 25 litros por segundo. Está escoando água, portanto a massa específica da água é 1.000 kg, 1.000 kg, né? Massa específica é a mesma coisa de densidade, então não tem quilograma-força não, é quilograma por metro cúbico. Massa por volume. Então,
Portanto, a unidade de massa é quilograma e volume é metro cúbico. Então, sabemos que a massa específica da água é 1.000 quilos, né, ou quilogramas por metro cúbico. E a viscosidade dinâmica, representada pela letra grega μ, a 20 graus Celsius é de 10 a menos 3 newtons segundo por metro quadrado. Essa aqui é a unidade no sistema internacional. Portanto, a gente precisa classificar essa tubulação, tanto do ponto de vista da velocidade do escoamento, do número de Reynolds e se, né, com base nesse número de Reynolds, se é regime laminar ou turbulento. E também qual é a velocidade máxima para que esse escoamento não seja turbulento, ou seja, a gente tem que definir qual que é a máxima velocidade cabível ali para que o regime de escoamento se mantenha dentro de uma condição de Reynolds menor que 4.000. Então vamos lá, vamos começar por partes, né? Vamos começar entendendo qual que é a velocidade desse escoamento. É a parte mais simples da operação. A gente sabe desse exercício que a tubulação tem um diâmetro de 600 milímetros e vazão prevista para escoar de 25 litros por segundo. Ele quer, a princípio, qual que é a velocidade do escoamento. A velocidade, vamos trabalhar com unidades do sistema internacional, é metros por segundo. Nós observamos que a dimensão do diâmetro está em milímetro, então vamos converter isso para metro, primeiro, antes de começar a trabalhar com o exercício. 600 milímetros, a gente tem que dividir por 1.000 para converter isso para metro, então vai dar 0,6 metros esse diâmetro. O volume, né, aqui constando na vazão, esse volume é litros, então a gente tem que converter para metros cúbicos para estar coerente com as unidades aqui. Então, a gente sabe que um metro cúbico, na verdade 1 litro, é igual a 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Nesse caso aqui, né, a gente vai ter 25 vezes 10 a menos 3. Aí nós estamos com as unidades coerentes, segundo, beleza? Então, por onde começar? A gente pode obter a velocidade do escoamento a partir da fórmula da vazão. Basta lembrar que a vazão de um escoamento em uma tubulação é dada pela velocidade desse escoamento multiplicado pela área da tubulação, da seção transversal da tubulação. Tá? Então, a tubulação tem uma seção, nesse caso aqui, uma seção circular de diâmetro igual a 0,6. Tá? Então, vamos isolar o V, que é a velocidade que nós queremos. Né? Então, vai ficar a vazão dividido pela área. A vazão é 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então, vai ficar 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Eu estou colocando as unidades aqui para a gente entender um pouquinho da questão dimensional. Então, metros cúbicos por segundo é a nossa vazão. A área de uma tubulação, né, circular é π diâmetro elevado ao quadrado sobre 4. Então é importante lembrar que a área da circunferência pode ser obtida por essa expressão, ou por π vezes r ao quadrado. Vamos trabalhar com o diâmetro. Então, nesse caso aqui, vai ficar π vezes o diâmetro ao quadrado, que no caso é 0,6, dividido por 4. A área, né, só para lembrar, é em metros quadrados. Fazendo a nossa análise dimensional, primeiro, a gente observa que esse metro quadrado aqui a gente pode cortar com esse metro cúbico. Então, vai ficar metro, né? Metro cúbico dividido por metro quadrado vai dar metro. Portanto, a unidade resultante aqui vai ser metro segundo, metro por segundo, que é coerente com a unidade de velocidade. Tá? Finalizando aqui, ó, basta a gente fazer a divisão. 25 vezes 10 a menos 3 dividido pelo resultado dessa área aqui, né? Vai nos fornecer uma velocidade de 0,09 metros por segundo. Uma dica, pessoal, na hora de resolver esses exercícios de hidráulica, faça passo a passo. Portanto, eu recomendo que calcule a área primeiro. Então, faça 0,6 ao quadrado, que vai dar 0,36, multiplica por π, que vai dar 1,13, divide por 4.
Então, a área, aqui nesse caso, foi de 0,28 metros quadrados. Então, se eu pego ali 25 vezes 10 a menos 3, divido pelo resultado de 0,28, eu vou chegar a aproximadamente, né, 0,09, vai dar 0,0884 metros por segundo. Professor, só um minuto. Eu usei todos os valores aí, tá? Os valores sem aproximação. Chegou no 0,9? 0,09? 0,08846. Isso. Então, aproximadamente. Então, já vamos usar a medida que está mais coerente com os resultados, porque também foi o resultado que eu obtive. Então, vai ficar 0... Opa. 0,08. Vamos usar duas casas após a vírgula nesse caso, tá? Metros por segundo. Essa é a resposta inicial. Partindo agora para a segunda parte, que é o número de Reynolds. O número de Reynolds é obtido pelaquela equaçãozinha que a gente já conhece, né? É ρ, que é a massa específica, vezes a velocidade, vezes o diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade dinâmica. Substituindo aqui, nós temos todas as informações. A massa específica, ela está em quilogramas por metro cúbico, tá? A velocidade, ela está em metros por segundo, então é coerente a unidade. O diâmetro da tubulação, a gente vai ter que trabalhar em metros. E a viscosidade dinâmica, ela está coerente com as demais unidades. Lembrando que aqui está Newton segundo por metro quadrado. Newton é quilograma vezes metro segundo quadrado, tá? Aí se a gente fazer um ajuste aqui, a gente vai chegar numa expressão com uma nova dimensão que vai aparecer o quilograma, que vai ser coerente com a unidade de massa específica. Tá? Então, se a gente fizer essa divisão, a gente vai eliminar essa parcela aqui, né? E a gente vai cortar isso aqui, vai ficar de forma geral, conserva-se a primeira, multiplica isso mesmo, vai dar quilograma. Deixa eu ver. Quilograma, metro segundo. Aqui tem um metro quadrado, não posso esquecer. Esse metro quadrado é daqui, ó. Newton é quilograma por metro segundo quadrado, tá? Aí vezes segundo dividido por metro ao quadrado. Então eu vou só cortar este aqui de cima. Aí a unidade aqui coerente com SI vai ficar quilograma por segundo vezes metro. Então, essa unidade de viscosidade, ela está dentro das unidades que nós temos. Quilograma, metro cúbico, segundo, tá? Portanto, quando vocês encontrarem a unidade de viscosidade nessa forma, vocês já podem usar o valor conforme aparece, porque ele está dentro do Sistema Internacional de Unidades. Jogando aqui os termos encontrados, né? A massa específica é 1000. Vamos trabalhar com unidades no SI, então. Vamos fazer análise dimensional também. Eu só vou fazer nesse caso aqui, mas vocês não precisam fazer nos demais. Só é importante terem a noção de que as unidades estejam coerentes. Então, a massa específica, a velocidade encontrada foi de 0,08. Professor, Oi. se o senhor quiser explicando bem, igual o senhor está fazendo aí, unidade, né, vai ser bom para mim, porque faz tempo que eu não estudo. Eu estou perdidão nessa questão, né? Eu fiz o exercício, coloquei tudo na calculadora e deu o resultado certo. Perfeito. Eu só estou trabalhando isso agora porque vai ter problemas lá na frente que a gente vai ter que ter noção do que a gente está usando, tá? Beleza? Mas essa é a dinâmica. Então aqui, ó, a gente está usando a massa específica, né? Quilograma por metro cúbico. A velocidade, vou considerar 0,88 aqui, que fica mais próximo aqui. Vou colocar mais um 8 aqui. 3 casas, tá? 0,88 metros por segundo. O diâmetro da tubulação é de 0,6 metros. 0,6 metros. Aí a viscosidade a 20 graus Celsius é 10
a menos 3. A gente tinha feito aquela conversão, né? Que Newton é quilograma. Por que eu falo que Newton é quilograma vezes metro por segundo? Porque Newton é a unidade de força. Força é massa, né? Vezes a aceleração. Tá? Aí a unidade de massa é quilograma, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Por isso que isso aqui é equivalente a Newton, tá? Aí na hora da gente jogar aqui, a gente vai jogar quilograma, metro segundo, aí vezes segundo dividido por metro quadrado. Aí volta aqui para pôr a unidade coerente. Então isso aqui, como a gente já tinha feito, vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui fica aqui. Opa, não posso esquecer que isso aqui é ao quadrado. Então vai cortar só um expoente aqui. Como eu estou dividindo, né? Ó, segundo ao quadrado por segundo, vai ficar segundo. No caso, a gente pode dizer que isso aqui é igual a quilograma segundo por metro. Aí eu jogo aqui embaixo essa unidade para viscosidade. Quilograma segundo metro. Beleza? Estou fazendo aqui só um joguinho de análise dimensional para a gente entender que o número de Reynolds é adimensional. No final não vai sobrar nada, né? Não tem que sobrar nenhuma unidade. Ó, vamos fazer aqui o corte das grandezas, né? Quilograma vai embora com esse quilograma. Esse metro aqui multiplicado vai dar metro quadrado. Portanto, metro quadrado, aqui nós temos um metro também, ó. Metro quadrado, vai cortar aqui, vai ficar um expoente 1, né? Portanto, esse metro ainda vai dividir com esse, ele vai embora também da nossa pontinha. Vai embora também. Então, esse aqui vai embora. Aí só sobrou esse segundo aqui que corta com esse aqui. Então, no final, não vai ter nenhuma unidade. Beleza. Aí vamos responder o que interessa, né? Se a gente fizer a multiplicação aqui, vai ficar 1000 vezes 0,088 vezes 0,6. Aqui em cima vai dar 52,8. Tá? 52,8. Isso aqui está no nosso denominador, né? O expoente negativo ele vem para o numerador positivo. Então, vai ser 5,8 vezes 10 elevado ao cubo. Ou, né, isso aqui vai dar 52.800. Tá? É o número de Reynolds. 52.800 é um regime de escoamento turbulento. Tá? Considerando, então, o nosso cálculo, o número de Reynolds, no caso, classifica, né, esse regime como um número de Reynolds muito maior que 4.000, portanto, ele é turbulento. O problema é que não pode haver turbulência. Aí, neste caso, a gente precisa delimitar qual que seria aquela velocidade máxima para que esse regime não ultrapasse esses 4.000 aqui, que é o marcador, né, do regime turbulento. Aí, pessoal, aí é só usar a equaçãozinha lá do número de Reynolds novamente, né, e deixar como incógnita a velocidade. E os demais parâmetros você fixa. Então, vamos considerar um Reynolds de 4.000, tá, como sendo o nosso parâmetro. Por quê? Dentro da literatura, né, a gente pode encontrar valores que giram em torno de 4.000. Então, considerando a informação que o exercício nos traz, é que para que não seja turbulento, o Reynolds tem que ser menor que 4.000. Logo, a nossa velocidade máxima ela vai depender de um número de Reynolds menor, né, que 4.000, até 4.000, vamos assim dizer. Né? E, professor, Oi? eu utilizei aí o Reynolds 3.999, como ele fala menor que 4.000, né? Vamos colocar isso aí. Então, é isso que eu queria dizer, né? Então, a gente precisa conversar aqui. Se a gente colocar qualquer valor abaixo, a gente vai estar naquele regime transiente, né? Mas vamos fixar aqui. Vamos fixar um Reynolds igual a 3.999. Para a gente estar lá abaixo desse valor. Vai dar pouca diferença no resultado, mas faz sentido. Aí, a nossa massa específica é 1.000.
A velocidade é o que eu quero, o diâmetro 0,6, viscosidade 10 a menos 3. O que a gente pode entender é quando isso aqui está aqui embaixo, ele vem aqui para cima positivo. Ó. Então, esse termo aqui ele vai ficar 10 a sexta para fins de cálculo. Mas vamos fazer usando o cálculo básico. Então, isso aqui vem aqui, vamos ver. 1000 vezes 0,6. Vai dar 600, né? Dividido por 10 a menos 3. Que vai dar 600.000 V. Então, vai ficar 399. 6 vezes 10 a 6, vamos ver, 10 a quinta, vezes V. Daí deixa eu ver sozinho, passa esse termo para cá dividindo. Então, vai ser 399 dividido por 6 vezes 10 a quinta. Então, 399 dividido por isso, vai dar um número pequeno, né? Vai dar 6,6 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Uma velocidade de escoamento bem baixa, né? A gente estava trabalhando aí com velocidades na ordem de quanto que estava aqui? De 0,08, né? 0,088. Usando aí a notação de engenharia, vai dar 8... Opa! Vai dar 88 vezes 10 a menos 3, né? A gente está aqui... O outro está na ordem de 88 vezes 10 a menos 3. E a gente vai ter que passar para essa ordem aqui de 6,6 vezes 10 a menos 3 para poder manter o escoamento abaixo do regime turbulento. É um exercício, em termos gerais, bem teórico, né? Mas que é importante a gente ter uma noção de quais parâmetros a gente modifica no escoamento. A gente pode modificar o diâmetro dessa tubulação ou a velocidade. Em termos gerais, modificar o diâmetro da tubulação é um parâmetro que você vai ter que alterar a estrutura do seu sistema, né? Professor, eu calculei, inclusive, aí a área depois do diâmetro ainda. Não, eu achei que teria necessidade, porque a questão da velocidade é difícil mudar, porque aí é água, né? Na verdade é o seguinte, né? Se você fixa essa vazão, né? E você mantém a mesma tubulação, você tem que, obviamente, alterar a velocidade do escoamento. Portanto, quando você altera o diâmetro da tubulação e mantém a vazão constante, você obrigatoriamente vai mexer na velocidade. Tá? Então, no caso, em termos práticos, primeiro, a gente mexe na velocidade desse escoamento, mantendo constante a vazão prevista e a tubulação que tem a sua área constante. Se isso ainda assim não for possível, né, imagina que a bomba que vai estar bombeando esse fluido tem uma velocidade mínima lá. Se esse aqui for abaixo do limiar dessa bomba, aí você teria que alterar, né, a área dessa seção transversal da tubulação. Aí mexeria num parâmetro físico do sistema. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente não está considerando as características do sistema de bombeamento em si. Entendeu? Aqui, pessoal, a gente considera que nós só estamos modificando, tá? Lembrando, modificando a velocidade. A tubulação é a mesma e a vazão prevista é a mesma. Então, como isso aqui, um depende do outro, ou seja, o que entra aqui nessa tubulação é o que vai sair nessa tubulação. Q1, Q2, ou seja, Q1 é igual a Q2. Para manter, né, o equilíbrio, ou seja, a equação que a gente chama de equação da continuidade, se eu diminuo, se eu modifico, se eu mantenho a área constante e mantenho a vazão também, né, eu preciso modificar esse outro parâmetro, tá? Que no caso é a velocidade. Avançando aqui, essa aqui é uma pergunta que eu não deixei para vocês fazerem, mas é uma pergunta teórica, né? Quais são os dois principais regimes de escoamento?
fala todo um conceito teórico. Só para fechar, nós temos os dois, né? Letra B, né? Laminar e turbulento. Letra D. O bidimensional e tridimensional não está associado aos regimes de escoamento, mas sim a forma como esse escoamento se comporta, né? O laminar ele tem um comportamento mais bidimensional, né? Mais no plano, acontece em lâminas. E o turbulento ele acontece na forma de vórtices, né? Que é o movimento da massa do fluido, mas o escoamento bidimensional e tridimensional não é uma forma de se classificar. Então, portanto, aqui é a nossa letra D. Esse exercício eu não deixei para vocês fazerem, mas é simplesmente igual ao anterior, só que ele já vai direto. Ele quer que a gente calcule o número de Reynolds para uma tubulação de 10 centímetros de diâmetro, cuja velocidade da água escoando é de 1,5, e aqui estão os demais dados relacionados à característica da água, né? A sua massa específica e a sua viscosidade. Então, para responder esse exercício, basta aplicar a equaçãozinha de Reynolds, rho VD sobre μ. Massa específica 9,8, 9,8 não, 980 kg por metro cúbico. Isso aqui é o parâmetro de massa específica mais próximo, né, considerando aí o valor real, tá? 980. A velocidade ele forneceu, 1,5. O diâmetro está em centímetro, vamos converter para metro, vai ficar 0,1. A viscosidade dinâmica está nas unidades coerentes. Só a gente usar aqui, vamos fazer aqui a continha. 980 vezes 1,5 vezes 0,1 vai dar 147. Esse denominador vem aqui para cima, né? Vai ficar 10 ao cubo. 147 mil é o número de Reynolds. 147 mil. Muito, né? Muito acima dos 4.000, então é um regime turbulento. A cai fora, a C também, é a letra a D, perdão, vai embora, é a letra C, a nossa resposta. Beleza? Então essa foi a nossa revisãozinha básica aí sobre os regimes de escoamento. Vamos falar agora do que tenho de novo para vocês hoje, que é a segunda parte, que é perda de carga. Pessoal, vocês já estudaram a respeito de perda de carga? Tem uma noção do que seria isso? Alguém? Já ouvi falar, só que eu esqueci, professor. Já esqueceu, né? Então, vamos lá. Então, o que é a perda de carga, tá? Para a gente começar a estudar sobre a perda de carga, a gente tem que voltar um pouquinho, que é falar da equação de Bernoulli, tá? Ou de Bernoulli. Quem foi Daniel Bernoulli? Ele foi um teórico, um pesquisador, né, que criou uma teoria baseando no quê? Em um fluido ideal. O que é um fluido ideal? É aquele fluido que não tem viscosidade, não tem perdas de energia. Então, o fluido ideal é aquele que, quando ocorre o escoamento, não há presença da viscosidade, portanto, essas camadas do fluido, né, ao escoar, não vai dissipar energia, né? Então, ele se baseia nisso. A equação de Bernoulli, além dessas considerações, a gente também trabalha com densidades constantes, tá? Então, esse fluido ideal, além de não ter viscosidade, ele tem uma densidade ou massa específica constante. O que isso quer dizer na prática, professor? É um fluido incompressível. O que é um fluido incompressível? É a água, por exemplo. A água pode ser aproximadamente considerada aí um fluido ideal, né? Mas tem viscosidade presente. Por mais que seja baixa, tem, né? Mas com relação à sua massa específica ou densidade, ela é praticamente constante. Portanto, a gente considera um fluido incompressível. No caso dessa propriedade, a gente pode imaginar tentar comprimir a água, né? E observar quanto de volume variou. A gente observa que a água não varia o seu volume, mesmo a pressões extremamente altas. Portanto, a sua densidade é constante. E essa é uma característica dos fluidos líquidos. Os líquidos, em geral, são considerados incompressíveis, densidade constante. Tá? E, no caso, o escoamento é linear.
Então, sem viscosidade, massa específica constante e escoamento linear. O escoamento linear é quando a velocidade é constante em qualquer ponto dentro do fluido. Imagina que tem uma tubulação, o fluido está escoando, o gradiente de velocidade, ele não é mais parabólico, ele é uma reta, tá? Então, a velocidade, ela não varia com a distância, porque não há viscosidade entre essas camadas. Feito todas essas considerações, este é o famoso fluido ideal criado aí pelo Daniel Bernoulli, tá? E, nesse caso, pessoal, ele considera que não há perdas de energia no escoamento. Como assim perda de energia? Se houvesse a viscosidade, tá? E a gente observaria que a velocidade inicial desse escoamento seria diferente da final. Mas, no caso, a gente, nesse momento, não considera. Essa perda de energia, a gente dá um nome de perda de carga. Tá? A perda de carga é a dissipação da energia devido ao escoamento do fluido. Mas vamos deixar para falar um pouquinho melhor da perda de carga mais adiante. Então, vamos entrar aqui primeiro na equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, basicamente, ela faz um balanço entre todas as energias que estão envolvidas em um fluido. Quem viu essa equação lá na mecânica dos fluidos, analisou o seguinte, que o fluido, né, em escoamento, ele tem 3 parcelas de energia, tá? Esse aqui a gente vai considerar na entrada, no início, tá? Isso aqui na saída. E as parcelas somadas das energias que compõem o fluido, a gente dá o nome, né, de carga, tá? Então, a gente dá o nome também de energia ou de carga. Então, as cargas de energia na entrada são iguais às cargas de energia na saída. Portanto, é constante a energia na entrada e na saída, porque não há dissipação de energia. Quais são essas energias? Então, nós temos a energia relacionada à carga de pressão, a potencial e a cinética. Vamos entender cada uma delas aqui, tá? Então, o que seria essa energia potencial, que é esse Zzinho aqui do meio? Vamos começar por ela. A energia potencial associada com Z está associado aí à posição no campo da gravidade. Então, toda a massa, né, que está sujeita à ação da gravidade, ela vai ter uma energia potencial associada com relação a um plano de referência. Tá? Então, aqui nós temos essa massa qualquer aqui, ela está a uma distância Z em relação a esse sistema de referência, e ela está sujeita a uma ação de uma gravidade. Portanto, a massa, né, sujeita a essa aceleração, vai possuir o que a gente chama de uma energia potencial. E ela é obtida em unidades de comprimento. Então, a equação de Bernoulli, todas as parcelas de energia, elas estão em unidades de comprimento. Tá? Vou colocar aqui a representação L de comprimento. Tá? Então, o Zzinho refere-se a essa energia medida, né, pelo potencial de realização de trabalho devido a uma altura. Então, é a energia associada à altura. É aquela energia que tem dentro da caixa d'água dos senhores. Tá? Então, a caixa d'água tem um líquido, né, e esse líquido ele está a uma altura Z do chão, e se você fizer qualquer conexão aqui com essa caixa d'água, a energia potencial do fluido, devido a essa altura, vai fazer com que o próprio fluido escoe. Essa é a parcela que a gente considera como sendo a energia potencial. Tá? Outro exemplo é a energia cinética. A energia cinética, ela sempre está associada a um movimento ou à velocidade. Então, toda vez que a gente se remete à energia cinética, vocês lembram de movimentação, de velocidade. Então, se você está dentro de um carro a alta velocidade e tem outro carro que está a uma velocidade menor, aquele carro de maior velocidade ele está com uma maior energia cinética. Tá? Então, a energia cinética é associada à velocidade ou, né, aquela parcela de energia é associada ao movimento do fluido, tá? A cinética do escoamento. Então, uma massa sujeita a uma velocidade possui uma carga cinética ou energia cinética.
que é aquela parcelinha lá, que é V² sobre 2G, tá? Então, essa parcela aqui, a gente dá o nome de carga cinética. Vamos só analisar as unidades também, tá, pessoal? Ó, a altura é bem intuitivo que ela vai ter unidade de comprimento, beleza? Então, essa é a energia potencial, tá tranquilo com relação à unidade e a comprimento. E a carga cinética, será que ela tem unidade de comprimento? Vamos analisar. Tem que ter, né? Aqui vamos analisar. Velocidade é metro por segundo, né? Todos esses elementos estão ao quadrado, então vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Dividido por 2 vezes a ação da gravidade, né? A gravidade ela tem unidade de aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Então, como que a gente resolve isso aqui? A gente conserva a primeira expressão e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar metro ao quadrado, segundo ao quadrado, multiplicado pelo inverso dessa expressão. Então, esse S ao quadrado vai para cima e vai ficar 2m embaixo. Ok? Então, isso aqui a gente vai cortar, segundo ao quadrado por segundo ao quadrado, e esse m a gente elimina aqui. Então, portanto, né, a gente vai ter como resposta meio sobre m, tá? Então, é a unidade aqui resultante é comprimento, tá? Metro. Portanto, a energia ou carga cinética também, na equação de Bernoulli, ela vai ter unidade de comprimento. Avançando para a última parcela, a última carga, né, é a carga de pressão. A carga de pressão é aquela parcela de pressão que está presente no líquido naquele momento, tá? Quando a gente está trabalhando com um fluido que está escoando, no caso, as tubulações são pressurizadas, tá? O fluido ele tem uma pressão maior que a pressão atmosférica do meio. Então, aquela parcela de energia de pressão resultante de um bombeamento, ok? É aquela pressão a gente chama de carga de pressão. A energia de pressão está diretamente associada aí à bomba, né? A bomba que vai dar essa carga de energia ao fluido, assim como uma parcela cinética também. Então, vamos lembrar qual que é a relação lá. É P sobre... P é a pressão, dividido pelo peso específico do fluido. Isso aqui a gente deu o nome de carga de pressão. A carga de pressão também ela é em unidades de comprimento. Pressão no sistema internacional, né, é Newton por metro quadrado, ou Pascal, né? Peso específico, para quem não lembra, o peso específico é igual à massa específica vezes a aceleração da gravidade. A massa específica, pessoal, é quilograma por metro cúbico. A gravidade é metros por segundo ao quadrado. Se a gente observar isso aqui, isso aqui vai embora, isso aqui vai ficar ao quadrado, né? Portanto, vai ficar quilograma por segundo ao quadrado. Quilograma por segundo ao quadrado, vamos ver se eu tenho a colinha aqui. Apagando. Mas quilograma por segundo ao quadrado é a mesma unidade de Newton. Tá? Então, a gente pode jogar isso aqui nessa expressão. Tá? Quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Só para resumir, né, a gente pode dizer, né, que a massa específica ela tem a unidade de Newton por metro cúbico. Tá? Newton por metro cúbico é a unidade de peso específico, perdão. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Então, se eu pego a unidade de pressão e divido pela unidade de peso específico, Newton por metro cúbico, eu tenho que chegar na unidade de comprimento. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Corto, metro quadrado, vai ficar unidade aí final de comprimento. Todas as cargas são
em unidade de comprimento, tá, pessoal? Lembre-se disso. Só para fechar, a equação de Bernoulli, ela é composta, né, de parcelas ou cargas de energia, a carga de pressão, a carga potencial e a carga cinética. Isso aqui está na entrada, tá? A entrada da tubulação. Se a gente for analisar a saída, nós vamos possuir uma carga de pressão, uma carga potencial e uma carga cinética também na saída. Se o fluido for ideal, isso aqui é igual a isso aqui, portanto é constante, tá? Mas essa teoria desconsidera a viscosidade. Portanto, a viscosidade ela está associada ao atrito. Isso só é verdade naquela situação ideal. Nos casos onde nós estamos trabalhando com fluido real, a gente precisa considerar a dissipação de energia devido ao atrito. Aí vai surgir dentro da equação de Bernoulli, né, que na saída do fluido vai ter aquelas cargas, né, de energia, mais uma parcela aqui que a gente pode considerar em módulo, né, que está associada à perda de carga. Perda de carga total. Tá? O quanto que se dissipou de energia ao longo do escoamento. Que geralmente isso aqui ela é negativo, e portanto a gente vai acabar subtraindo dessa parcela aqui. Portanto, a energia na entrada vai ser menor que a energia na saída devido à dissipação de energia presente aí. Essa energia, né, ela é gasta para a gente vencer as resistências do escoamento. Essas resistências estão associadas tanto ao atrito, né, o atrito fluido com fluido, atrito do fluido com a superfície. A gente pode também chamar de acidentes que possui dentro da tubulação, acidentes físicos, a gente vai entender um pouquinho o que seria isso. Então, dentro da tubulação, ou ao longo da tubulação, há acidentes físicos, o que seria? Os cotovelos, conexões, válvulas, tudo isso são elementos que criam uma força resistiva ao movimento e gera essa dissipação de energia, tá? E todos esses elementos estão dentro dessa parcela aqui, quando somado, chamado de perda de carga total. Beleza? Vamos. Pessoal, enquanto vocês não me interromperem, eu vou seguindo, tá? Se vocês acharem que eu estou falando muito e não estou entendendo, vocês interrompem. Então, até vocês me interromperem, eu vou seguindo aqui. Aquela perda de carga total, pessoal, que eu chamei de ΔHT, ela é uma soma, tá, de duas parcelas de perda de carga. A gente tem o que a gente chama de perda de carga localizada e uma perda de carga que eu vou chamar subscrito de distribuída. Vamos começar a falar um pouquinho de cada uma delas separadamente. Então, a soma total das perdas de carga, a gente coloca lá na equação de Bernoulli, tá? E ela é composta de uma perda localizada e uma perda distribuída. O que é aquela perda de carga distribuída, tá? Ela está associada ao próprio escoamento, tá? A rugosidade da tubulação e a dissipação entre as camadas do fluido. Nesse exemplo aqui, nós temos um caso mostrando isso. Ó. Na entrada aqui dessa tubulação, nós colocamos um manômetro, tá? E na saída, outro manômetro. Observou-se que, ao longo desse comprimento da tubulação, houve uma diferença nessa pressão, tá? Nesse caso aqui, a perda de carga foi medida em valores de pressão, tá? Em bar. Mas essa é a representação, uma tubulação retilínea. Imagine que não tem nenhum cotovelo, não tem nenhuma curva. A perda de carga distribuída, ela é dissipada ao longo aí da tubulação, tá? É muito condicionada à velocidade do escoamento, tá? E também com relação à rugosidade dessa tubulação. E, claro, o diâmetro. Tubulações mais pequenas tendem a ter um efeito deletério também, tá? Torna-se mais difícil escoar dessa forma. Aí nós temos essa equação, pessoal. Essa equação é a equação de Darcy-Weisbach. A equação de Darcy, ela correlaciona todos esses parâmetros que eu citei para vocês e nos fornece o valor da perda de carga
distribuída. Lembrando, distribuída está ao longo da tubulação. Então, ela é diretamente proporcional ao que a gente chama aqui de fator de atrito. Eu já vou explicar o que seria esse termo. Ao comprimento da tubulação. Então, por exemplo, quanto maior o comprimento da tubulação, maior a perda de carga. Quanto maior o fator de atrito que está associado à rugosidade da tubulação, maior essa perda de carga. Escoamentos muito velozes também aumenta a perda de carga devido à geração de turbulência, tá? E o diâmetro muito pequeno, por ser inversamente proporcional à perda de carga, quanto menor o diâmetro, maior é essa perda de carga. Essa é a equação de perda de carga. O resultado, lembrando, vai dar em unidades de comprimento, tá? Então, o final dessa equação vai nos fornecer um comprimento aí. O que eu tenho mais a falar? Com relação ao fator de atrito, tá, pessoal? O fator de atrito, ele é uma característica, na verdade, é um parâmetro, né? É um parâmetro, vamos assim dizer, é um parâmetro adimensional. Parâmetro ele depende de algumas variáveis para a gente obter, tá? Então, ele é um parâmetro adimensional. A gente pode ler o fator de atrito, às vezes, como fator de fricção também. Ele vai depender, pessoal, do regime de escoamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente está tratando com o número de Reynolds menor que 2000, ou seja, o regime laminar, esse fator de atrito ele pode ser obtido diretamente a partir dessa expressão aqui. Então, o fator de atrito no regime laminar ele é em função somente do número de Reynolds. Dividindo, né? 64 pelo valor do número de Reynolds, você vai encontrar um número e esse número é o fator de atrito que você vai inserir nessa equação. Agora, quando a gente está trabalhando em regime turbulento, tá? Aí o bicho pega, porque aí a gente vai ter que usar correlações matemáticas. E essas correlações matemáticas, elas não têm uma resolução simples, tá? Por exemplo, regime turbulento para maiores que o 4.000. Se vocês observarem, ambos os lados da equação, elas são dependentes, vamos assim dizer, do próprio fator de atrito. Então, a gente não consegue explicitar esse fator de atrito dessa equação, tá? O que a gente faz? A gente precisa descrever essa equação na forma de um diagrama, tá? Então, isso aqui vem na forma de um diagrama. Esse diagrama, não sei se vocês lembram, se chama diagrama de Mould, ou diagrama de Mould, tá? Então, esse diagrama ele nos ajuda a determinar o valor de F, do fator de atrito, para diversas condições de escoamento. Porque no regime turbulento, o fator de atrito, vamos colocar turbulento, ele é em função do número de Reynolds e também de um outro parâmetro que eu não falei para vocês, mas que a gente chama de rugosidade relativa, tá? Rugosidade relativa. Então, ele vai depender do tipo de tubulação em questão. Vamos ver se eu trouxe a definição de rugosidade relativa. Não trouxe, mas esse Ezinho a gente chama de rugosidade relativa. O que é rugosidade relativa, pessoal? É outro número adimensional, tá? Que ele é obtido da seguinte forma. A rugosidade relativa é dada por esse Ezinho assim. Ele é em função da rugosidade absoluta, que é basicamente a média, né, das alturas das irregularidades da superfície. Então, isso aqui é medido dentro da tubulação, tá? Então, isso aqui é a rugosidade absoluta em função do diâmetro. Então, se você divide, né, a altura média das irregularidades pelo diâmetro da superfície, pelo diâmetro do tubo, você vai encontrar o que a gente chama de rugosidade relativa. Aí entra aqui nessa expressão e está aqui dentro dessa equaçãozinha aqui, tá? Ele está nessa forma desse Ezinho aqui. Vamos vir para cá para a gente ver o diagrama de Mould. Então, o diagrama de Mould, ele pega essa equação
complexa, tá? E trabalha inserindo as variáveis. A equação, essa equaçãozinha aqui, ela foi, né, estudada experimentalmente. Vamos olhar aqui o que é esse diagrama de Mould. O diagrama de Mould, ele tem dois eixos, né, duas ordenadas. Nós temos, vamos chamar aqui de y1 e y2. E uma abscissa, que é o nosso eixo x aqui de baixo. Tá? Essa primeira ordenada aqui, a gente tem o nosso fator de atrito. É o que a gente quer, né? Aqui nós temos o nosso Fzinho. Essa outra ordenada aqui, nós temos o tipo de tubulação que a gente está trabalhando. Então, aqui está em função da rugosidade relativa dessa tubulação. Tá? Aqui nós temos o nosso Ezinho lá. E aqui embaixo, pessoal, é o nosso número de Reynolds. Então, o diagrama de Mould, ele faz esse cruzamento. O que nós observamos na prática, né, é que quando a gente analisa o regime laminar, aqui para Reynolds até, né, 2 vezes 10 ao cubo, o fator de atrito ele não tem nenhuma dependência com a rugosidade relativa, ou seja, independe do tipo de tubulação. Tá? Se a tubulação é lisa, se ela é de concreto. Então, o fator rugosidade relativa, ele não entra dentro desse... Na verdade, ele não é relevante na obtenção do fator de fricção. Então, o que a gente vai obter? Essa reta aqui, ó. Tá? Essa reta aqui, ela tem uma dependência somente do número de Reynolds. Por isso que a gente usa, né, o número de Reynolds aqui, 64 dividido pelo número de Reynolds, para encontrar o nosso F, que é o nosso fator de fricção, nessa condição aqui. Tá? Então, dependendo do número de Reynolds, a gente vai ter um fator de fricção aqui. No regime laminar, pessoal, é bom lembrar aos senhores, é que as forças viscosas, né, devido às características do fluido, dominam esse escoamento. Então, é por isso que a rugosidade vai ter pouco efeito no sistema. Na verdade, não tem nenhum efeito. À medida que esse escoamento vai começando a se desenvolver, né, a gente observa o seguinte, ó. O que eles fizeram na prática, né, pessoal? Só para a gente começar. Então, eles pegaram diversos tipos de tubulação, tá, que vão apresentar rugosidades relativas diferenciadas, e foi analisando qual que era, né, o valor do fator de atrito em função do número de Reynolds desenvolvido. Então, nessas condições aqui de Reynolds baixo, independia do tipo de tubulação, simplesmente do regime de escoamento. A partir do momento que saímos dessa região laminar, chegamos na região de transição, as tubulações, com as suas rugosidades relativas diferentes, apresentavam comportamentos diferentes. Tá? Então, nessa região aqui de turbulência completa, né, a gente vai observar que o fator de atrito ele é obtido em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, a gente vai escolher, por exemplo, a tubulação X e o número de Reynolds. Em questão, vai traçar uma reta vertical até a curva relativa à rugosidade relativa, né? E depois interceptar aqui nesse lado. O que eu estou querendo dizer? Eu não trouxe a imagem aqui, mas sobretudo é isso aqui, ó. Imagine que nós temos uma tubulação de Reynolds de 10, que deu, né, na verdade, o escoamento 10 a sexta, e ela tem, né, uma rugosidade relativa de 5 vezes 10 a menos 4. Então, vai traçar primeiro uma reta vertical até a tubulação que a gente quer, e daquele ponto a gente vai traçar uma reta horizontal, até esse ponto. E aqui a gente vai observar o valor do fator de fricção, ok? E aí a gente consegue encontrar o quê? A nossa perda de carga distribuída, tá? Pessoal, tá tranquilo? Professor, eu não entendi do lado esquerdo esses números. O valor de fricção. Ele já está ali, né? Esse exemplo que o senhor deu entre o 0,015 e o 0,02. Certo. Que número que seria esse? Né, imagina que dê um valor aqui.
Esse diagrama de Moody aqui, ele tem uma escala muito ampla, né? Então, assim, acaba ficando difícil a gente fechar num valor. Eu vou... na hora de passar... aqui, no caso, se você teria que colocar algo aproximado, né? Não dá para definir certinho, mas algo em torno de 0,0189, né? Isso aqui é um aproximado. É próximo de 0,02, porém menor, né? E maior que 0,015. Eu vou recomendar depois para vocês eu vou passar um link, tá? Esse link, ele vai, com base nas informações que você fornecer, você vai ter duas entradas, né? Regime de escoamento, no caso o número de Reynolds, e o tipo de tubulação. E ele já vai te dar o fator de fricção, porque ele já tem todos esses valores jogados aqui nessa equação e já te calcula, porque senão vai ficar passível, né, da gente saber qual o valor, por causa da escala. Essa escala aqui é muito, muito grande. Mas, sobretudo, a gente faz uma dedução, né, quando não tem outro jeito. 0,0, eu colocaria 0,018, tá? Aproximadamente. Beleza? Beleza. Então, pessoal, eu quero que vocês não confundam rugosidade absoluta. A rugosidade absoluta, ela tem unidade de comprimento e ela é medida como a média, tá? Média dessas alturas das irregularidades que apresentam as paredes da nossa tubulação. Então, um tubo novo vai, dependendo do material, vai haver uma rugosidade absoluta, X, porque independente do material, né, as superfícies são imperfeitas. Claro que dependendo do processo de fabricação, você vai ter um acabamento superficial melhor do que os outros. Uma tubulação de concreto, ela pode, né, ela é muito mais rugosa se comparado a uma tubulação metálica, né? Além, obviamente, de incrustações, corrosões que podem acarretar em um aumento dessa rugosidade absoluta. Aí entramos no termos da rugosidade relativa, só para frisar, né, a rugosidade relativa é a razão, né, entre a rugosidade, vou chamar de Ezinho aqui, absoluta, né? Então a rugosidade relativa é esse Ezinho normal, a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro aqui da nossa tubulação. Então tem um Dzão, isso aqui a gente vai chamar de rugosidade absoluta, tá? Então essa razão aí nos dá a rugosidade relativa. Os fabricantes, pessoal, eles nos fornecem, de acordo com o tipo de material, né, que é fabricado, o valor dessa rugosidade, aqui no caso, absoluta. Então, por exemplo, um aço comercial novo, 0,045 milímetros. É a média das rugosidades ali internas. Aí, se a gente for vir aqui, por exemplo, para um cimento amianto novo, a gente já observa que esse valor já fica mais próximo, né? 0,025. Aí, concreto centrifugado, 0,016. Aço rebitado em uso, 6 milímetros. Então, cada tipo de superfície vai apresentar um valor aí, tá? Eu vou fornecer essas tabelas, ou quando não viável, coloco os dados já dessas rugosidades para vocês terem acesso. Mas é importante saber que o fabricante fornece essas informações. No próprio diagrama de Moody, vocês vão observar que internamente nós temos os valores das rugosidades absolutas. Por quê? Né? Se você tem, por exemplo, aqui, ó, um material feito de ferro fundido, né? A sua tubulação é de ferro fundido, né? Então, a sua rugosidade absoluta é de 0,15 milímetros. Mas o seu diâmetro é variável, então aí você precisa saber qual que é a rugosidade relativa. Aí você pega o seu diâmetro, né? Isso aqui divide pelo seu diâmetro. Aí você encontra a linha correspondente a ser usada. Indo aqui. Vamos fazer um exemplo para a gente praticar isso aqui. Como engenheiro contratado, né, pela empresa de projetos, você é indagado sobre o conceito de perda de carga distribuída.
Após a sua explicação, né, o engenheiro-chefe solicita o cálculo da dissipação de energia para uma tubulação com as características que estão ali abaixo. É uma tubulação que tem 65 metros, tem um diâmetro de 0,15 metros. O que mais? Tem um fator de atrito de 0,4 e velocidade de escoamento de 1,6. O exercício ele foi bonzinho, ele já forneceu o fator de atrito, né? Mas se não tivesse, a gente precisaria saber qual que era o número de Reynolds aqui, né? Vamos fazer da forma mais difícil. Vamos analisar o regime de escoamento. Ele quer saber a perda de carga total. Se fosse fazer direto, a gente só ia aplicar a equaçãozinha aqui, ó. Perda de carga distribuída é o fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Ok? Então aqui é só jogar direto. Mas vamos analisar o número de Reynolds primeiro, para saber se esse fator de atrito ele é em função da rugosidade relativa da superfície. ρVd sobre μ. A massa específica, vamos supor que é a água, né? É 1000. A velocidade do escoamento é de 1,6. O diâmetro da tubulação 0,15. E a viscosidade dinâmica da água é 10 a menos 3. Então, jogando aqui, 1000 vezes 1,6 vezes 0,15 dividido aí por... vai dar 240 mil. Ah, esse Reynolds aqui deu 240 vezes 10 ao cubo. Professor? Oi? Da onde saiu o resultado da viscosidade ali? 10 elevado a menos 3. Nós estamos considerando a água, né? Como um fluido de trabalho. Então, se a água é o fluido de trabalho, ó, isso aqui e isso aqui já é conhecido. Né? A massa específica da água é 1000 e a viscosidade dinâmica da água é 10 a menos 3 newton segundo... Opa, só para lembrar a unidade. Viscosidade dinâmica da água, 10 a menos 3 newton segundo por metro quadrado. Sim. Tá? Então, eu só estou fazendo só uma suposição aqui para fins de análise. Então, nesse caso, nem é necessário. Mas, se a gente não tivesse essa informação, a gente já precisaria observar que o fator de atrito que ele forneceu aqui, ele foi obtido pelo diagrama de Moody e ele precisou considerar o número de Reynolds e qual que era, né, as condições superficiais da tubulação, portanto, a sua rugosidade relativa. Tá? Então, só para a gente não esquecer desse ponto. Vamos jogar aqui os dados que a gente tem no exercício para calcular essa perda de carga. O fator de atrito é 0, Ô, professor. Oi. Vamos ver, já que o senhor fez a conta, lá o fator de atrito na tabela? Dá para a gente fazer, só que a gente precisa chutar aqui um tipo de material, né? Porque entendi, não tem material. Ele não fala, né? Mas a gente vai fazer um Entendi. exemplo completo agora aqui depois desse, tá? Mas Tá a bom. gente precisa saber do material. 0,04 é o fator de atrito. O comprimento da tubulação é 65, o diâmetro é 0,15. O que mais? A velocidade é 1,6 ao quadrado, 2 vezes a gravidade. Vamos considerar, aqui não fala nada, né? Mas vamos colocar 9,8. 9,8. Se a gente fizer, pessoal, esse cálculo certinho, vamos ver aqui, vou fazer por partes, porque eu tenho essa informação, essa resposta final, mas às vezes não bate. Então, vamos lá. Recomendo, faça a primeira potenciação, que acaba sendo um fator de confusão na hora de usar a calculadora. Então, vou começar por ali. 1,6 ao quadrado vai dar 2,56, dividido por 2 vezes 9,8. Então, essa parcela aqui deu 0,13. Aí, o resultado disso eu vou multiplicar por o resultado dessa divisão. Então, vai ficar 65 dividido por 0,15, vezes o resultado anterior. Isso aqui vai dar 56,59. Aí, vezes 0,04, deu 2,26, tá? Então, essa perda de carga vai dar 2,26 o quê? Metros. O que isso na prática representa, pessoal? Imagina que
você está perdendo, né, 2,26 metros de capacidade de elevação da coluna de fluido. Como assim, professor? Tá doido? Ó, nós temos o fluido, né? Imagina que a gente queira bombear ele para cima. Então, se a perda de carga distribuída ao longo da tubulação perde 2,26 metros, quer dizer que a capacidade de elevar o fluido a uma coluna de 2,26 metros, né, foi dissipada. Então, você perdeu 2,26 metros de coluna de fluido. E essa coluna de fluido, né, ela tem um peso específico, que sobre a área de contato aqui do fundo vai gerar uma pressão. Então, a gente poderia converter esse metro de coluna de fluido em valores de pressão. Quanto de pressão eu perdi? Tá? Então, nesse caso aqui, a gente perdeu a capacidade de elevar o fluido a 2,26 metros ao longo do escoamento. Para a gente agora fechar essa parte de perda de carga, falta falar da perda de carga localizada. Tá? Aí a perda de carga localizada, né, são dissipações pontuais, tá, de energia que é causada por um obstáculo. Então, localizada você sempre associa um obstáculo que vai interferir aí na seção interna da tubulação. Aí nós temos as conexões, né, os registros aqui, curvas, cotovelos, joelhos, até mudança na seção da tubulação, né? Sai de um diâmetro maior para um diâmetro menor, isso gera uma perturbação local que vai dissipar essa energia. Pessoal, existem duas formas de vocês calcularem, tá? Quando o fabricante fornece o coeficiente de perda de carga, a gente vai usar essa expressão aqui, ó, tá? O que é esse coeficiente de perda de carga, pessoal? O coeficiente de perda de carga, ele já foi calculado pelo fabricante. Ele levou em consideração o fator de atrito daquela tubulação, tá? Um comprimento que a gente chama de comprimento equivalente e o diâmetro daquele elemento. O que é isso, professor? Ó, o coeficiente de perda de carga, ele já está calculado e leva em consideração esses elementos. Então, o fator de atrito, vocês já sabem que depende, né, do número de Reynolds, do escoamento, tudo. O comprimento equivalente seria o seguinte, ó, uma curva, né, ou um cotovelo, como este aqui. Ele é feito de qual material, né? Aqui no caso, ferro fundido, por exemplo. Se ele é feito de ferro fundido, ele vai ter um fator de atrito X, né? Ele tem um diâmetro tal, estimando lá, claro, o escoamento, ele vai ter, vai gerar no final um fator de atrito que a gente vai saber. Só que ele supõe o seguinte, ele usa o termo comprimento equivalente, porque isso aqui não é um comprimento retilíneo. Se ele fosse reto, aí seria a perda de carga distribuída, mas é uma estrutura curva. Portanto, ele dá o nome disso aqui de comprimento equivalente. Qual seria um comprimento de uma tubulação reta feita por este mesmo material, né, que geraria a mesma perda de carga? Tá? Então, o conceito de comprimento equivalente seria, né, qual que é um comprimento de uma tubulação reta feita daquele material, né, que o cotovelo é feito, que geraria a mesma perda de carga que este cotovelo. Então, feito todas essas considerações, aí ele informa esse coeficiente de perda de carga. Aí você joga diretamente nessa equação, multiplicado, obviamente, pela velocidade, né, do escoamento, você já encontra. Quando não é fornecido, aí, pessoal, a gente vai precisar considerar essa outra equação, que já é passo a passo, tá? Aí a gente vai ter que calcular quais são os valores, né, dos comprimentos equivalentes de cada componente ou acessório. Tá? Esses componentes aqui a gente pode chamar de acessórios ou singularidade. Esse comprimento equivalente é só somar cada comprimento dos cotovelos? Não. Só somar? Não. O que acontece? O comprimento equivalente, ele é tabelado e ele é obtido experimentalmente. Tá? Por exemplo, uma válvula de gaveta, né? Se você for medir isso aqui, ó, uma válvula de gaveta não, de esfera, né? Esse caso aqui é uma válvula de esfera. Ela vai dar um comprimento muito pequeno, mas
quando se é feito o estudo da perda de energia de uma válvula como essa, a gente vai observar que o comprimento chega a ser da ordem de metro. Tá? Então, isso aqui também é tabelado. Eu vou mostrar para vocês já isso aqui, ó. Aqui, no caso, são os coeficientes de perda de carga para os diversos acessórios. Tá? Já considera todos aqueles elementos. Ó, um cotovelo de 90 graus vai ter 0,9. Uma válvula de gaveta, 0,2. Então, isso aqui vocês já conhecem. Vamos ver se eu trouxe aqui para o caso... uma válvula de gaveta. Eu não trouxe. Eu estava até me esquecendo de falar para vocês. Nessa disciplina, ele não dá esse enfoque, mas eu vou preparar um exercício para a aula que vem para a gente trabalhar com essa equação. Que ela é um pouquinho mais chatinha de mexer, porque a gente precisa fazer a somatória, tá, dos comprimentos equivalentes de todos os componentes aqui, e isso seria aqui. Tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar num exercício mais elaborado usando essa expressão, que às vezes vocês não vão encontrar o coeficiente de perda de carga para aquele elemento. Tá? Mas vamos lá. Então, para a gente fechar, pessoal, quando a gente precisa calcular a dissipação total de energia do sistema, né, de escoamento, aí a gente soma a perda de carga distribuída mais, né, todas as perdas de carga localizadas, que no final vai dar um valor em comprimento. E assim a gente consegue prever, né, no nosso circuito, no nosso sistema, se o elemento, se a bomba, por exemplo, ela vai ser capaz de atender o que a gente quer, né? Porque se isso aqui, pessoal, for maior que o valor mínimo que eu queira que chegue lá no final, né? Então você está mandando uma determinada pressão aqui e está saindo, né, um valor, pressão de entrada, né? Vamos assim dizer. Aqui no meio vamos ter as nossas perdas de carga. Se isso aqui, ó, menos isso aqui, for menor que o que eu preciso aqui para usar, né? Aí eu tenho que redimensionar meu sistema. Eu tenho que ver se esses acessórios estão demasiadamente exagerados em termos de escolha. Tem muita singularidade, muito acessório, ou o diâmetro da tubulação é muito pequeno, para poder não perder energia no bombeamento ou no escoamento. Tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui, aí a gente aplica o conceito. Esse exercício ele vai precisar do diagrama de Moody? Vai. Então vamos lá. É aquele exemplo que eu queria fazer e nós não fizemos anteriormente. Então vamos lá. Calcule a perda de carga total de uma instalação hidráulica com tubulações com as seguintes características. Nós temos a vazão, o diâmetro retilíneo, é o diâmetro, né? E o comprimento. Então, isso aqui é da tubulação reta, né? Tubulação reta. O material é aço soldado, novo. A massa específica da água, a viscosidade dinâmica da água e a aceleração da gravidade. Dentro desse sistema aqui, dessa instalação hidráulica, nós temos uma válvula de gaveta, então é importante lembrar, e 2 cotovelos 90 graus raio longo. Então, essas informações aqui vocês precisam ter para poder determinar a perda de carga total. Vamos começar calculando a perda de carga localizada, né? Na verdade, é distribuída porque aí é mais fácil, né? A perda de carga distribuída ela é em função, vamos colocar aqui ΔH distribuído, do fator de atrito, né, do comprimento, do diâmetro, da velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, é em função do fator de atrito, do comprimento, diâmetro, velocidade e gravidade. Então, a gente tem que calcular o fator de atrito. Mas, antes disso, a gente tem que saber qual que é o regime de escoamento para poder saber se ele vai ser usado para a gente usar aquela fórmula direta ou se a gente vai ter que usar o diagrama. Então, vamos começar com o cálculo do número de Reynolds. Não tem a velocidade. O exercício não nos dá a velocidade. Então, eu vou ter que calcular a velocidade do escoamento. A velocidade pode ser obtida, né, já de forma direta pela vazão dividido pela área da tubulação. Lembrando, pessoal, sempre trabalhar com unidades no SI para poder estar coerente. Então, isso aqui vai ser igual a 30 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. O diâmetro vai ser igual a 0,1 metro. O que mais precisa converter? Aqui está tudo certo. Então, é só isso. A vazão aqui
Vai ser 30 vezes 10 a menos 3. Aqui o diâmetro é π, diâmetro ao quadrado, sobre 4. Vou apagar aqui. Interfere na barrinha de ferramenta. Diâmetro quadrado dividido. Fazendo essa continha, a velocidade vai dar 1,7, tá? 1,7 metros por segundo. Vamos calcular o número de Reynolds. Então, o que eu quero é saber, né, o regime de escoamento. Escoamento, com base no regime de escoamento, eu analiso o fator de atrito. Então, essa é a intenção. Reynolds, OVD sobre μ, massa específica 1000, velocidade 1,7, diâmetro da tubulação 0,1, viscosidade dinâmica 10 a menos 3. Respondendo aqui, nesse caso vai dar um valor 2,5 vezes 10 à quinta. Tá? É um valor superior a 4.000, né? Vezes 10 à quinta, 250.000 aqui. Então, muito maior. Então, nós estamos numa situação de turbulência. Portanto, o nosso fator de atrito ele depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa. O exercício ele não nos fornece a rugosidade relativa, ele fornece apenas o tipo de material. Aí a gente vai ter que olhar na tabelinha qual que é o valor da rugosidade absoluta para o aço novo. Tá? Então a gente precisa saber que a rugosidade relativa ela é em função da rugosidade absoluta e do diâmetro. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. Aço novo, né? Aço soldado novo. É isso aqui, homem. Aço soldado novo. É isso mesmo. Ele varia de 0,05 a 0,01. E aí, qual que eu escolho? Nesse caso, a gente não tem como ter um critério muito preciso, né? Mas imagine que você olhe para um catálogo do fabricante, ele já vai te dar. Nesse caso, pessoal, eu vou fazer a média entre esses dois valores para a gente pegar um valor intermediário. Então, para esse caso, vai ser 0,15 dividido por 2, né? Vai dar 0,75, né? 0,15 dividido por 2, 0,075 o quê? Milímetros, tá? Se eu divido isso aí por 1000, eu vou encontrar o valor em metros, tá? Que eu vou usar na fórmula lá para a gente bater com as unidades. Então, isso aqui é 10 a menos 5 metros. Professor, é 0,75, hein? Não é 0,075. Um zero a mais. É 0,15, né? Dividido por 2 dá 0,075. Não, não é não. Faz a continha aí que você vai ver. 0,15 dividido por 2 é 0,075. É só somar, ó. 10 vai 1. 14 com 15, 1, 5. É isso mesmo. Tá certo. Você tá certo. Vamos voltar aqui. Vamos usar o valor aqui em metros. Então, voltando aqui. 0,075 ou 7,5 vezes 10 a menos 5 metros, porque eu vou usar o diâmetro em metros coerente aqui, tá? Por isso que eu converti o valor para metros. Vai dar aqui 0,1. Se a gente dividir isso, vai chegar num valor de 5. Opa, aqui não é 0,1 não, é 0,15.
Eu coloquei aqui 0,1, tá, pessoal? Depois, se vocês forem refazer, tome cuidado aqui que eu coloquei como diâmetro 0,1 aqui no cálculo da área, tá? Ele é 0,15, ó. 0,15 e aqui é 0,15. E aqui vai ter que ser 0,15 também. Então, na hora... Aqui também. Por isso que eu errei na hora de converter. É uma continha chatinha, então esses exercícios de hidráulica acaba a gente errando pelo detalhe. Então não adianta fazer com muita pressa. Então se a gente dividir isso aqui, vai dar 5 vezes 10 a menos 4. Tá? 7,5 dividido por 0,15 vai dar o valor, vai dar 50, né? Aí tira um expoente aqui e fica isso aqui. O que? Qual que é a magnitude? Isso aqui não tem dimensão, né? Rugosidade relativa não tem dimensão. Agora que a gente vai começar a trabalhar lá no diagrama de Moody. Então, a gente já tem um valor do número de Reynolds e tem os dados da rugosidade relativa. Vamos vir para o diagrama de Moody. 5 vezes 10 a menos 4 é esse parâmetro. E aqui foi 2,5 vezes 10 a quinta. Nesse caso aqui, 10 a quinta, né? Não tem como ser um número muito preciso por causa do nosso diagrama, né? O nosso diagrama ele tem uma escala muito ruim, né? Vamos supor que aqui deu aproximadamente 2,5, tá? Vamos ver se a gente tem na escala 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4 a gente tem essa curva aqui. Então vai ser essa linha. Então vai ser neste ponto aqui, ó. Neste ponto. Essa linha que está marcada aqui, ó, ela está acima, né? Então, na verdade, ela teria que estar um pouquinho abaixo do que está efetivamente. Algo em torno... Mas, sobretudo, vai ficar algo em torno de 0,02 alguma coisa, né? Então, 0,02. Vamos considerar o valor inteiro aqui, 0,02. Okay? Se vocês usarem o link que eu vou encaminhar, vai dar 0,026, precisamente, tá? Mas, nesse caso, é assim que a gente obtém. Então, olha qual que é a rugosidade relativa. Então, você vai escolher a curva daquela tubulação e vai interceptar com o número de Reynolds. Vai dar nesse pontinho aqui. Aí, traça uma reta e olha aqui. Nesse caso, é 0,02. Fator de atrito, já temos 0,02. Ok? Agora, vamos calcular, finalmente, a perda de carga distribuída. Perda de carga distribuída, fator de atrito, multiplica o comprimento da tubulação, divide pelo diâmetro em metros, tá? Pela velocidade do escoamento que a gente calculou, que foi de 1,7 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8. Deixa eu ver se eu tenho essa resposta. Deixa eu fazer aqui, não tem. Então, vamos lá. Começa pela exponenciação. 1,7 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8. Vai dar aqui 0,147. Aí multiplico pela essa divisão. Então, vai ser 17 dividido por 0,15. Esse resultado aqui vai dar 16,71. Aí, vezes 0,02, a gente vai chegar com o valor de 0,334. 0,334 o quê? Metros. Então, quer dizer que a perda de carga simplesmente devido ao acabamento superficial, né, dessa tubulação e ao seu comprimento e diâmetro é de 0,34. Geralmente é bem baixo mesmo a perda de carga associada a isso. Tá? O fator maior é com relação à perda de carga localizada, que é o que a gente vai calcular agora. A parcela de perda de carga localizada, a gente vai usar aquela equação do coeficiente de atrito, que é o Kzinho, tá? K vezes V ao quadrado sobre 2G. Nesse caso, a gente vai inserir aqui
Vou melhorar essa anotação para a gente trabalhar de forma correta. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar com a somatória do ΔH localizado, é a somatória dos coeficientes de perda de carga de cada elemento, tá? Isso aqui vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2g. Tá? Então, a gente vai fazer a somatória. Nós temos o quê? Ó? Uma válvula de gaveta, né? Uma válvula de gaveta, vai ter um determinado K. Nós vamos ter 2 cotovelos, vou chamar de CT, 90 graus, que a gente vai ter 2 vezes esse valor de K de cada um. Tá? Aí, no final, a gente vai somar. É assim que a gente vai inserir aqui. Aí eu tenho que olhar a tabelinha. Tá? Qual que é o valor do K da válvula de gaveta? E volta aqui. Ó, a válvula de gaveta, ela tem, no caso aqui, só está fornecendo esse valor. Válvula de gaveta aberta, né? 0,2. Tá? Aí fala cotovelo, 90 graus de raio longo. Nós temos 2. Portanto, né, a somatória dos Ks aqui serão, né, 0,2 da válvula de gaveta mais 2 vezes 0,6, que é referente a cada um dos cotovelos. Portanto, o nosso K a ser utilizado aqui, né, aqui vai dar 1,2 mais 0,2 vai dar 1,4. Esse é o nosso valor. Tá? Então, aqui, 0,2 mais 2 vezes 0,6 vezes a velocidade do escoamento, que é 1,7, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,8. Vamos fazer essa continha aqui. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Tá, vamos lá. 1,7 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,8, aqui deu 0,147. É igualzinho ao anterior, né? Aí eu multiplico por essa somatória aqui, que é 1,4. Deu 2,06. Então, a perda de carga localizada deu 0,26. Nesse caso, tem pouca singularidade. Ó. Tem uma válvula só e 2 cotovelos, por isso que deu baixo. Ele quer a perda de carga total, então a gente precisa somar. Né? Então, a perda de carga total é a somatória da perda de carga localizada mais a perda de carga distribuída. O nosso ΔHT vai ser igual, vamos lá, deixa eu pegar, 0,34 é a distribuída, né? 0,334, 0,3334 e o outro 0,206. Tudo isso está em metros, lembrando, né, pessoal? Então, a perda de carga total desse sistema é a somatória disso aqui, 0,206 mais 334, deu 0,54 metros. É uma tubulação relativamente pequena, com 2 singularidades. Portanto, a perda de carga total foi essa. Tá? Bem tranquilo, né, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma. É só uma questão de praticar. E falando nisso, eu já deixo a atividade aqui para vocês fazerem. Tá? Então, vocês precisam praticar. A aula de hoje ela encerra nesse tópico. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu já deixo essa atividade como um incentivo para vocês continuarem estudando agora após a aula. Então, vocês têm até a nossa próxima semana, nossa quarta-feira, para resolver esse exercício. Ele é um exercício similar a esse que eu fiz, tá? E ele quer que você determine a perda de carga localizada e distribuída, né? E no final, calcule qual que é o em percentual com relação aqui, ó, aplicando os conceitos e as fórmulas de perda de carga, determine as perdas de cargas totais e a representação em percentual da perda de carga localizada. Tá? Quantos por cento vale, né, equivale a nossa perda de carga localizada do total? Então, é simplesmente uma razão. Né? Você vai dividir depois pelo total e multiplicar por 100. Aqui tem as características.
Professor, como que eu vou enviar isso aqui? Eu vou disponibilizar também no grupo um link com onde vai ser direcionado ao formulário do Google, e lá vocês vão anexar a foto da resposta da questão no caderno. Vocês vão fazer no caderno, vão tirar uma foto e vai mandar. Beleza? Beleza. Pessoal, tem mais uma informação. É importante vocês enviarem em PDF, tá? Essa resposta, porque fica mais fácil para mim abrir os arquivos e armazenar e organizar. Então, use um conversor para PDF, usando o celular de vocês, que é muito mais tranquilo do que ficar colando a resposta no Word para poder depois salvar em PDF.